Alô, colegas. Vamos dar sequência às nossas aulas sobre resolução de problemas do Enem na área de matemática e suas tecnologias. Professor Ferreira, canal Master Ferreira, seja bem-vindo para aprendermos matemática juntos. Como introdução, vimos na aula de ontem as principais características das provas do Enem, vimos também os principais assuntos de matemáticas que são cobrados nessas provas, e nós destacamos na sequência de prioridades, conhecimentos numéricos, é o tema mais exigido nas provas de matemática do Enem, com quase 20 ou 30% das questões relacionadas a conhecimentos numéricos. Logo em seguida vem conhecimentos de estatística e probabilidades, conhecimentos geométricos, conhecimentos algébricos e o que menos é exigido é conhecimento de geometria analítica. Por isso, nós vamos seguir exatamente essa sequência conforme se apresenta aqui. Como falta 5 meses para a prova do Enem, que deverá ocorrer em janeiro de 2021, no mês de agosto, nós vamos trabalhar conhecimentos numéricos. No mês de setembro, conhecimentos geométricos. No mês de outubro, conhecimento de estatística e probabilidades. No mês de novembro, conhecimentos algébricos. E no mês de dezembro, conhecimento de geometria analítica. Deixaremos o mês de janeiro para nós fazermos uma revisão geral desses 5 temas. Ok? Então, vamos iniciar na aula de hoje com conhecimentos numéricos. Conhecimentos numéricos abrange esses subtemas: potenciação e radiciação, conversão e aproximação de medidas, razão, grandezas proporcionais, porcentagem, operações em conjuntos numéricos, sistema de numeração decimal, matemática financeira e juros, progressão aritmética, princípio fundamental da contagem, divisibilidade, número de divisores, MDC e resto da divisão. Então, esses subtemas todos estão relacionados com a área de conhecimento numérico em matemática e suas tecnologias. No entendimento de que, se obtivermos um bom rendimento na compreensão desses subtemas, certamente teremos um bom desempenho na avaliação. Verificando também o seguinte, conforme diz aqui os nossos autores, o objeto conhecimento numéricos é a base para a realização de toda a prova de matemática do Enem. Então, veja bem, se você dominar esse tópico de conhecimento numérico, você está com a base formada para fazer a prova. Questões envolvendo cálculos simples, com frações ou números decimais, aparecem com frequência sem necessidade de fórmulas para a resolução. Grandezas proporcionais é o tema mais recorrente nas questões de matemática. Preste atenção nisso. Grandezas proporcionais, que está dentro do conhecimento numérico, é o tema mais recorrente, ou seja, que aparece com mais frequência nas questões de matemática. Porque esse assunto aparece em várias situações do cotidiano das pessoas, e por isso é muito explorado na prova. Também esse tipo de cálculo pode aparecer indiretamente em outros problemas, que exigem o seu conhecimento como parte da resolução. Então, a base do conhecimento matemático para a realização da prova do Enem está em conhecimento numérico. Se você domina esse assunto, você tem grande chance de obter um bom rendimento na prova do Enem. Então, vamos lá. Observe essa questão do Enem 2012. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU 55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra.
Na figura, está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então, aqui você tem uma gravura, uma figura, onde você tem o planeta Terra, a Lua e a trajetória aqui do asteroide. Nessa trajetória, existe um ponto onde o asteroide passou mais próximo da Terra, foi quando ele estava nesse ponto aqui. E aqui está a distância deste ponto até a Terra. Ou seja, a distância mais próxima da Terra que o asteroide passou. E aqui está dizendo, proximidade da Terra, 325 mil quilômetros. Quando o asteroide está nesse ponto aqui, a distância até o planeta Terra é 325 mil quilômetros. Isso aconteceu no dia 8 de novembro, às 21 horas e 28 minutos. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Bom, aí ele quer saber a menor distância que o asteroide passou da Terra. Ora, a menor distância está expressa aqui, ó. Está direto aqui, 325 mil quilômetros. Mas não tem essa resposta aqui claramente expressa. 325 mil quilômetros, como está escrito aqui, não aparece em nenhuma dessas opções. Por quê? Porque as opções, elas estão escritas em uma notação diferenciada, que nós chamamos de notação científica. Tá? Então, notação científica é a base para nós respondermos esta questão. Tá? Vamos falar então um pouquinho sobre notação científica. Notação científica é toda notação em que um determinado número é escrito nessa forma n vezes 10 elevado a uma certa potência. Então, o número, um determinado número n, é escrito como um outro número n multiplicado por 10 elevado a x. Esse n aqui, ó, esse n menor aqui, ele tem que ser um número menor que 10 e maior ou igual a 1. Esse n tem que ser sempre um número menor que 10 e maior ou igual a 1. Tá? E esse x aqui é a potência, perdão, é o expoente da base 10. Então, se você tem um número qualquer, nós vamos poder escrever dessa forma. Como é que nós escrevemos ou nós transformamos a escrita de um número qualquer para esta forma? Observe o seguinte. Observe que se você tivesse o número 400. Imagine que você tem o número 400. Ora, 400 você pode escrever como sendo 4 vezes 100. 400 é equivalente a 4 vezes 100. 4 vezes 100, você pode escrever como sendo 4 vezes 10 ao quadrado. Então, ó, 400 você escreve como sendo 4 vezes 10 ao quadrado, porque 100 é 10 vezes 10. Né? E 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Então, você escreveu esse número aqui na forma de notação científica. Observa que o 4, ele é um valor que está entre 1 e é menor que 10. É maior que 1 e menor que 10. Né? E aqui você tem uma potência de 10. Né? Aqui você tem uma potência de 10. Então, você está utilizando agora a notação científica. Perfeito? Então, imagine um outro número aqui, que você tenha
600. Você pode escrever como sendo 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Né? Agora, o detalhe é o seguinte, ó, o expoente aqui é 2, e aqui você tem 2 zeros. Se fosse 3 zeros, por exemplo, 6.000, você escreveria 6 vezes 10 elevado ao cubo, porque aqui tem 3 zeros. Tá? Se for 7.500, você poderia escrever como sendo 75 vezes 10 ao quadrado, porque aqui tem 2 zeros. Mas espera aí, 75 não é um valor que está entre 1 e 10. Observa que quem multiplica a potência tem que estar entre 1 e 10. 75 não é um valor entre 1 e 10. Então, eu tenho que transformar esse 75 no valor entre 1 e 10. Como é que eu posso escrever isso aí? Aí presta atenção assim, ó. Eu posso escrever 75, vamos pegar só o 75 aqui, ó. 75 como sendo 75 vezes 10 dividido por 10. Só que 75 dividido por 10 é 7,5 multiplicado por 10. Ó, esse aqui dividido por este é 7,5 e multiplicado por esse 10 que está aqui. Então, você pode escrever 75 como sendo 7,5 vezes 10. Onde tem 75 aqui, você vai colocar 7,5 vezes 10. Então, vai ficar 7.500 é igual 7,5 vezes 10 vezes esse 10 que está aqui, ó, 10 ao quadrado. Então, 7.500 é igual a 7,5 vezes 10, que multiplica 10 ao quadrado, é 10 ao cubo. Porque você soma o expoente 1, que está aqui, ó, com o expoente 2. 1 mais 2 é 3. Então, olha só, o 7.500, você pode escrever assim, ó. Agora, 7,5 é um valor que está entre quem? Entre 1 e 10. Né? Olha aqui. É um valor que está entre 1 e 10. Então, como é que você pode passar direto do 7.500 para a notação científica? Simples. Olha só. A vírgula, você desloca a vírgula que está aqui, ó. A vírgula está aqui. Você vai voltar a vírgula uma casa, duas casas, três casas e o expoente da base 10 fica sendo 3. Então, você não precisa fazer todo esse cálculo aqui para chegar nessa anotação. Você pode ir direto. Tá? Por exemplo, se você tiver 86 mil, por exemplo, 86 mil. Você pode escrever 8,6 vezes 10 elevado à quarta potência. Ó. A vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado à quarta potência. Ok? Então, sempre que você tiver um valor, você pode escrever em notação científica, observando que o primeiro termo aqui, o primeiro fator, tem que ser um valor entre 1 maior ou igual a 1, menor que 10. Não pode ser 10, tem que ser até 9,9999, mas não pode ser o 10, tá? Tem que ser um valor, pode ser 1, qualquer valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Perfeito?
E isto aqui, essa notação científica, é o que vai nos embasar para responder esta questão. Tá? Ou seja, nós temos o valor de quanto aqui? Qual é a menor distância nessa questão? A menor distância, ele diz, é 325 mil quilômetros. 325 mil quilômetros. Né? É o que está bem aqui. Ó. Vamos destacar aqui. Aparece bem aqui. Ó. 325 mil quilômetros. Perfeito? Então, agora, nós podemos escrever dessa forma. Distância é igual 325. Vamos escrever o 1000 como se fosse zero, né? 3 zeros. Porque o 1000 significa 3 zeros. Quilômetros. Então, a distância, usando a notação científica, como é que eu escrevo 325 mil usando a distância, a notação científica? Eu vou ter que recuar a vírgula que está aqui, ó, não aparece, ela está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3,25 vezes 10 elevado à quinta potência. E aqui permanece quilômetros. Tá? Opção correta, letra D. Né? Esta aqui é a opção correta, portanto. Né? A letra D. Perfeito? Então, uma questão onde você não precisa fazer cálculo, não tem fórmula, né? Você não precisa usar nenhuma fórmula, basta você ler a questão, interpretar a questão corretamente e aplicar os conhecimentos numéricos. Né? Por isso que este item que nós estamos estudando aborda como você trata ou como você trabalha com os números. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com números decimais, utilizando a notação científica. Ok? Na próxima aula, nós vamos resolver mais uma questão envolvendo notação científica. Um abraço. A gente se encontra por lá.